As artes marciais mistas dependem muito da ideia de que as regras do esporte devem ser seguidas. Afinal, isso não é um jogo de basquete, alguém poderia morrer caso não existisse estrutura para lutar, e por conta disso, o jogo sujo é levado muito mais a sério do que em outros esportes. Hoje vamos lembrar do mais hediondo, o mais indecente, o mais sujo e o mais baixo que já vimos no MMA. E como hoje o foco é o jogo sujo que aconteceu durante um combate, nenhuma confusão generalizada pós-luta será incluída. Logo, Paul Daley e o maluco que deu cambalhota em cima do rival vão ficar de fora. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 vezes que lutadores praticaram jogo sujo no MMA. Número 10, o puxão de cabelo de Royce Gracie. Nós abrimos nossa lista com o lendário Royce Gracie. Em setembro de 1994, Royce já tinha vencido o UFC 1 e o UFC 2. Como você pode imaginar, a maioria das pessoas esperava que ele vencesse o UFC 3. O primeiro obstáculo no seu caminho para alcançar o feito era uma montanha humana que apareceu carregando uma cruz nas costas. Seu nome, Kimo Leopoldo. Ele não era só enorme, forte e assustador, mas ele tinha assistido o UFC 1 e o UFC 2 e já estava ligado que Royce era especialista no chão. Então ele treinou para lutar grappling com Royce e ele lutou. O Gracie tentou desesperadamente levar o gigante ao chão e falhou na maior parte da luta, mas quando ele finalmente conseguiu derrubá-lo, mesmo ficando de costas para o chão, ele garantiu que a luta se desenrolasse por ali. Para sorte de Royce, Kimo veio equipado com um rabo de cavalo sem vergonha que serviu para Royce mantê-lo no chão, segurando o cabelo do rival por cerca de 1 minuto durante a luta que durou 4. Na época isso era uma ação legal, mas como todo mundo sabe, isso é proibido hoje em dia e seria considerado pela maioria jogo sujo. Levando em consideração que Kimo podia agarrar o kimono de Royce na luta, dá pra dizer que eles ficaram kit. Royce acabou finalizando o monstro com uma chave de braço, mas aqueles 4 minutos foram mais do que o suficiente para Royce, que abandonou o torneio devido à exaustão, mas voltou depois para vencer o UFC 4. Número 9, Mike Kyle e a mordida fantasma. É hora de falar sobre uma noite bem ruim para Wes Sims no UFC 47. Mike Kyle estava escalado para enfrentar Wesley Correia em sua estreia no UFC, mas Tim Sylvia caiu no doping, então o evento precisou promover Wesley para uma luta contra Andrei Arlovski e Wes Sims aceitou a luta contra Mike Kyle nas vésperas do evento. Sims levou uma surra tanto em pé quanto no solo na maior parte dos 5 minutos que antecederam um nocaute que ele sofreu muito por conta de puro cansaço. Depois do desfecho, uma marca notável apareceu acima do mamilo de Sims. A equipe do UFC imediatamente tentou recuperar a imagem que mostrava a mordida, mas eles não conseguiram exibir na transmissão. Perguntado por Joe Rogan, Kyle disse que estava de protetor bucal e que a marca era simplesmente do momento que Sims estava agarrando sua cabeça contra o peito dele em busca de uma finalização, até que de repente ele voltou atrás de tudo que tinha acabado de falar e disse a Joe que Sims era de fato um lutador sujo e que se dane. Sem lógica nenhuma, rolou aquele momento constrangedor no cage. Foi uma noite estranha e péssima para Wes Sims, nada foi esclarecido e o nocaute se oficializou. Será que Kyle mordeu mesmo? Definitivamente ficou uma marca de mordida no peito, então sim, ele mordeu. Número 8, o ataque de Sakara na parte de trás da cabeça. Se existe uma regra que ainda deixa muita gente no escuro no calor do momento, são os golpes na parte de trás da cabeça. Existe uma área que não pode ser atingida, mas os punhos são grandes e a cabeça muitas vezes está em movimento. O fato é que na luta entre Alessio Sakara e Patrick Coté no UFC 54, Alessio parece ter ignorado essa regra completamente. Com 1 minuto do primeiro round, os lutadores trocavam golpes perto da grade, até que Coté foi para a derrubada e a parte de trás de sua cabeça ficou exposta caso alguém quisesse socá-la por 8 vezes consecutivas. Sakara aproveitou a oportunidade e Coté ficou rapidamente incapacitado. O árbitro Demer Agliota encerrou o confronto e por um instante ele parece não ter entendido o que tinha acontecido, já que a nuca de Coté passou por maus bocados. Mas depois de um tempo, quando ele acordou para a vida e reorganizou seus pensamentos, Sakara foi desqualificado e Coté ficou com a vitória. Sakara pareceu realmente sentir muito pelo ocorrido e disse a Joe Rogan que tinha sido um acidente e que no momento ele não percebeu o que estava fazendo. Essas coisas acontecem no MMA, mas ainda assim foi muita pancada de uma vez só na parte de trás da cabeça. Número 7, o pisão de Wes Sims. Será que foi por isso que Mike Kyle chamou Wes Sims de atleta sujo? Bem, no UFC 43, Sims enfrentou o craque da arte suave Frank Mir. Depois de tomar um atraso no chão na maior parte do round, Sims finalmente conseguiu escapar de uma tentativa de chave de braço, tacando Mir no cage.
totalmente legal, mas o que não era permitido era agarrar o Cage para tirar vantagem e pisotear a cabeça do oponente caído como se fosse um astro do WWE. O árbitro interrompeu a luta. A equipe médica tentou avaliar se Mir poderia seguir no combate, mas ele não fazia ideia do que estava acontecendo, uma vez que Wes Sims tinha metido o pé na sua cara. Sims foi desqualificado e arremessou seu protetor bucal no público presente antes de atacar o Cage descontroladamente, como se tivesse irritado por não poder matar alguém numa luta do UFC. Os dois fizeram uma revanche no UFC 46 e Mir venceu por nocaute com joelhadas e socos violentíssimos. Muito bem, Frank. Número 6, um lembrete: proteja-se o tempo todo. Não é porque algo é tecnicamente legal que não é sujo, e poucas coisas são consideradas pelos lutadores tão covardes como o falso toque de luva no MMA. Existem vários casos, mais frequentes em eventos menores. Para nossa sorte, muitos desses movimentos resultam em karma instantâneo, mas esse não é o caso da próxima luta, que aconteceu em 2017 no WBK 22 na China. Ibrahim Khalilov e Bektior Baratov começaram o confronto da forma como todo mundo começa, andando em direção um ao outro, com o braço esticado e o punho fechado como um rápido sinal de respeito antes do trabalho começar. Baratov decidiu tocar as luvas com as duas mãos, meio exagerado, mas ainda assim não justifica a mãozada que ele tomou, imediatamente resultando em um nocaute de 3 segundos. Sim, claro, tem a história de proteja-se o tempo todo, mas todo mundo sabe quais são esses momentos e Khalilov cagou pra isso. Até a forma como o árbitro empurrou foi nojada. A vitória foi contabilizada porque nada de ilegal aconteceu. Infelizmente, Khalilov não lutou desde então vai ser difícil retribuir essa. Número 5, Rosimar Toquinho e a trapaça pelo título. Para muita gente, Rosimar Toquinho talvez seja o maior trapaceiro de todo o MMA, mesmo diante de tanta malandragem nessa lista. Toquinho tem a mania de segurar suas finalizações por tempo demais, ele adora fazer isso, ele inclusive foi expulso do UFC por isso, mas o ponto alto foi quando ele combinou seu apreço por segurar demais finalizações com dedadas nos olhos quando ele enfrentou Jake Shields pelo título dos meio médios no WSOF 22. Durante o confronto, em meio às transições no solo, Toquinho afundou os olhos de Shields o quanto pôde, e como Steve Mazzagatti estava em cima do lance, ele fez isso até não poder mais. Ele abusou tanto do golpe sujo que os olhos de Shields ficaram assim no dia seguinte. Numa luta que se desenrolou 90% no grappling, a cereja do bolo de merda foi quando Toquinho segurou além do ponto uma Kimura para finalizar a luta. O combate foi para o cartel de Toquinho como uma vitória, mas o WSOF fez a coisa certa ao destituí-lo do posto de campeão logo depois do evento. Número 4, Mike Kyle e o tributo ao Pride. Morder Wes Sims não foi nada comparado ao que Mike Kyle fez no WEC 20, lá em 2006. Na metade do primeiro round daquela disputa de cinturão, Kyle estava sobrando contra o campeão peso pesado do WEC, Brian Olsen, e foi por isso que todo mundo ficou surpreso quando do nada Mike decidiu nocautear Olsen com um tiro de meta, o que era 1500% ilegal no WEC. Ah, mas foi muito rápido, talvez ele tivesse assistindo muita luta do Pride. Pode ser, mas isso não explica o porquê dele ter continuado espancando Olsen no solo, mesmo com o rival inconsciente e o árbitro tentando tirá-lo dali. O que aconteceu depois é ainda mais perturbador. Kyle foi desqualificado, sem surpresas até aí, mas aí do nada ele vai até Olsen, que ainda estava se recuperando e, sei lá, pediu desculpas pela tentativa de homicídio. Seria bom dizer que esses foram os únicos casos de jogo sujo praticados por Kyle, mas ele teve uma vitória no King of the Cage revertida para no contest, sem resultado, depois de um golpe após o soar do gongo em 2010. Número 3, Gilbert Yvel nocauteia árbitro. Uma coisa é aplicar um golpe legal no rival no calor do momento, outra coisa é você simplesmente ligar o foda-se e nocautear o árbitro só porque não curtiu o trabalho dele. Gilbert Yvel, que tem um currículo recheado de polêmicas, lutava contra H. Beckman no Fight Festival 12 na Finlândia, quando no início do primeiro round os dois pesos pesados se embolaram nas cordas. O árbitro interrompeu a luta para recomeçar o confronto do centro do ringue, mas é aí que as coisas se complicam. Depois de um desenrolo inútil sobre a posição de cada um no recomeço da luta, Gilbert entendeu que a melhor forma de resolver o problema era lançar um cruzado de esquerda na cara do árbitro. E olha que ainda era o primeiro round. O árbitro desabou na hora, mas quase que imediatamente tentou se levantar, mas acabou bicado por Gilbert. Quase no ato heróico, o árbitro conseguiu ficar de pé novamente. E espero que ele tenha deixado a arena para nunca mais se envolver com esse esporte insano. Gilbert Yvel foi desqualificado e nunca mais lutou na Finlândia. Número 2, Gary Goodridge e o massacre de bolas. As maneiras criativas que os lutadores inventam para fazer o rival sentir dor no MMA são limitadas apenas pelas regras em vigor. Mas o que acontece quando existem poucas regras, como no International Vale Tudo Championship, que aconteceu no Brasil em 1997. Gary Goodridge encontrou
encontrou formas diferentes e até então inimagináveis de esmagar o saco alheio. Ele chegou até a final do torneio de uma noite e o único homem no seu caminho era Pedro Otávio, também conhecido pelo apelido de Pedro. Sério, isso estava escrito na sunga dele. Antes da luta, Gary reclamou que o evento tinha vetado duas das coisas que ele mais gostava de fazer: morder e aplicar dedadas nos olhos. Por outro lado, não existiam regras que impediam Gary de meter os pés na sunga de Pedro e esmagar suas bolas. O duelo de 16 minutos foi movimentado, especialmente no chão. Quando de Pedro conseguiu ficar por cima, Kuzmic decidiu usar a criatividade nas suas tentativas de se levantar. Isso acabou funcionando e com a pegada livre, Gary meteu a mão na zona perigosa e seguiu o massacre de bolas. O ataque terapêutico o ajudou a alcançar a vitória por nocaute ao longo da luta. O IVC ajustou suas regras depois do acontecido para proibir um novo massacre de bolas, é mole? Número 1, Gerard Gordeau cega Yuki Nakai. Nosso primeiro lugar é o número 1 porque o lutador admitiu que fez o que fez de propósito e ainda por cima causou uma lesão permanente. Veterano do UFC 1, onde mordeu Royce Gracie, Gerard Gordeau teve apenas mais uma luta de MMA na carreira fora do evento inaugural do Ultimate, e essa luta aconteceu no lendário Vale Tudo Japão em 1995, que foi homenageado no filme Choke. O evento era um torneio de uma noite com 3 rodadas. O kickboxer gigante holandês de quase 2 metros encarou os 1,70 m de Yuki Nakai na primeira rodada. Depois de ficar frustrado por achar que o árbitro deveria ter encerrado a luta, Gordeau tentou resolver o confronto literalmente com as próprias mãos, afundando os dedos nos olhos de Nakai, acabando com sua visão permanentemente. De uma forma inacreditável, Nakai seguiu lutando e finalizou o rival no 4º round para conquistar a vitória, mas ao invés de ir direto para o hospital ou lamentar o ocorrido, que tirou metade de sua visão pelo resto de sua vida, Nakai insistiu e chegou até a final, onde acabou finalizado por Rickson Gracie, que estava com a visão intacta. Yuki Nakai, você é uma lenda, mas esse foi o golpe mais sujo da história do MMA, e o pior é que Gordeau ainda admitiu depois ter feito aquilo de propósito e nem ligou para as consequências. Que otário. E aqui vai um salve para Tommy2Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.